Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto Muito obrigado. e Rabassa. Temos para mais uma edição. Parece que é o contrário, né? Bem-vindo à sua casa. Exatamente. A minha humilde casa. Vamos pôr os confortáveis na casa do 90 mais 3. Vontade. Sofá amarelo. Hoje jogamos todos em casa. Sim. Vamos a isto, Rui. Prontos? Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. Eu sou o Afonso Couto, estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e Zé Rabassa. E hoje temos aqui a honra de ter connosco uma verdadeira enciclopédia do futebol português, um jornalista cujo nome todos conhecem e é Rui Miguel Tavares. Obrigado. Tovar. Eu não fui já bem Está bem. Está bem, pronto, agora vou ficar mal eu, mas pronto. Nada. Vou passar a ti, antes de passar ao Rui. Ele quer fazer aqui uma apresentação que faz sempre aos nossos convidados, acho que vai gostar. Ora então, como o Afonso disse, e bem, temos connosco Rui Miguel Tovar e não Tovar. Se quiserem, é um nome de origem espanhola. É verdade. Inclusive nos descobrimentos, ou como se dizia à época, no achamento do Brasil, uma das naus era liderada por um Tovar, que era espanhol. Nasceu em 1977, filho de Rui Tovar, todos conhecem, do Domingo Esportivo, um mito do jornalismo português, e também de Maria João Lourenço, uma famosa tradutora. Exatamente. Do pai, Rui Miguel, herdou a paixão pelo jornalismo, paixão pelo futebol, as óbvias parecenças físicas e até a voz. Segundo soube, não sei se isso é bem verdade, foi barman no Brasil. Foi, é verdade. Um mês e meio. E era sensacional a abrir garrafas de cerveja e nem tanto a fazer caipirinhas. Exato. Falando no Brasil, um dos livros que mais o marcou foi A Estrela Solitária, que retrata a vida de Garrincha. Verdade. Inclusive, releu esse livro uma vez da sentada no Brasil enquanto a namorada dormia. Diz que quando era menino era como se fosse uma esponja que absorvia tudo o que se relacionava com o futebol, mas com a idade isso foi-se diluindo. Normal, com tanta informação. O Rui gosta também de outros desportos, não só de futebol, tem memória de estar na Lourinhã a ouvir relatos de hóquei, de ver a volta à França com o seu pai e muitas outras coisas. Em menino também chegou a ser, falámos há um bocadinho, chegou a ser abordado por Aurélio Pereira, em Troia, enquanto jogava com Dani, que esteve aí sentado na semana passada, e o seu pai não achou muita piada ao facto de ver um adulto a falar com o seu filho. Tinha como estante de livros o fundo de um sofá, um fundo falso. Sim. Também achei isso muito curioso. Sim. Mais à frente, quem lhe encheu sempre as medidas foi Futre. Posso dizer que é o seu ídolo, pelo menos do que fui lendo e ouvindo. Sim. E a vê-lo, inclusive, nos Júniors, ao campo número 2, que era perto da RTP, onde o seu querido pai trabalhava. A imagem de Futre a levantar a Taça do Rei em 92 considera que foi a imagem mais impactante de um português em termos internacionais, o Junto dos Reis, como sabem. Chegou até a ter um desvio clubístico pelo Porto, enquanto o Futre jogava nas Antas, mas depois voltou ao seu Sporting, ainda que simpatize também com o Chaves e com o Portimonense. Sim, ainda hoje encontrei um papel lá a dizer que eu era do Estrela Amadora. Exato, ia falar disso. Que eu vi. Só para terminar, uma carreira cheia. Começou no Record em 95, passou pelo Jornal I, Rádio Renascença, RTP, eu adoro o programa A Grandiosa Enciclopédia. Obrigado. Tem perto de 30 livros escritos e a única coisa que eu peço é que, da mesma forma que o seu pai terminava as noites a fazer a sua paciência, eu também espero que tenha paciência para as nossas questões. Rui Miguel Tavares. Obrigado. Perfeito, obrigado. É verdade. Obrigado. Esta foi a melhor de todas. O final foi a melhor de todas. Já nem me lembrava disso, mas era assim. Paciência, primeiro à mão, não é? E depois já era no computador. Já fazia no computador o meu pai, já estava. Também era Tetris, também era obcecado pelo Tetris depois. E pelo recorde, né? Bater o recorde. E quanto mais depressa, eu ouvia as teclas, né? Eu batia nas teclas. Aquilo às vezes até me fazia confusão. Como é que é possível? Mas ele estava ali, competia com ele mesmo, não é? Ali a noite dentro. E eu, se calhar, para abrir, começava por lhe perguntar por uma história que eu sei que tem com o seu pai. Num belo domingo em que estavam em Lisboa e o seu pai é chamado
Yeah. para um jogo com o Vilhã Chaves. Covilhã Chaves. E eu agora passo a palavra já sei onde é que isso foi dar, não foi? Pois, Muita peripécia nessa viagem. sim, foi dar muitas curvas no estômago e na estrada. Né? Foi uma manhã que se apresentava normal, era um domingo especial porque era um domingo em que era o primeiro episódio do Justiceiro, da série do David Hasselhoff, não é? Antes das Maravilhas, muito antes. E essa série, na minha cabeça, recuando até esse tempo, 87, tinha sido muito divulgada ou na antevéspera ou durante a semana para a RTP, não perca o primeiro episódio. Então havia na escola uma emoção efervescente. Domingo vai dar o Justiceiro. Tenho essa ideia. E, nesse domingo, o meu pai acorda com um telefonema. Aliás, a casa acordou com um telefonema e era da RTP dizer que a pessoa marcada para o Covilhã Chaves, que iria de Lisboa de madrugada, 87, portanto, para chegar a Covilhã era preciso muitas horas de carro. Essa pessoa tinha faltado e telefonaram ao meu pai para perguntar se ele queria ir. Levantou-se e, bora, vamos. Tomou banho e perguntou-me se eu queria ir. Para grande espanto da minha mãe, porque eu passava muitos domingos com ela a ver as séries, o Justiceiro, depois o MacGyver, enfim, havia várias. Os domingos eram de paródia e havia o Clube Disney, acho eu, do Júlio Isidro, portanto havia coisas que nós os dois, mãe e filho, viam muito. E naquele dia surpreendi a minha mãe, e se quer a mim mesmo, não, eu quero ir com o pai. Portanto, eu nunca vi o primeiro episódio do Justiceiro, nunca vi na minha vida. Portanto, eu já apanhei no segundo episódio, sempre com aquela coisa, como é que terá sido o primeiro? Como é que terá sido? Mas nunca vi. E agora também não tenho interesse, mas na altura aquilo... Mas como é que viu terá o sido? Covilhã Chaves. Mas vi o Covilhã Chaves. Se calhar compensa. Mas só a segunda parte. É isso. Porquê? Porque a viagem começou tarde, obviamente, e pelo meio houve ali um percalço, porque eu, com tantas curvas, acabei por libertar-me, não é? E vomitei-me todo. E ao vomitar-me todo, sujei-me a mim e ao meu pai. E tivemos que parar, porque eu estava mal disposto, então tiveram que parar num café para eu beber água ou ir à casa de banho, limpar as calças, não é? Estavam sujíssimas. Lembro-me, de facto, da gigante nódoa nas calças do meu pai. Portanto, eu estava aqui junto à janela para ser uma viagem melhor, mesmo assim não foi melhor, vomitei-me. E o meu pai estava no meio. Ele levou com o vómito. A janela não estava aberta, né? Novembro, portanto, para ir para a Covilhã. Não era permitido abrir a janela, portanto, estava fechada e aquilo fez-me mal. Resultado, chegámos ao intervalo do jogo. A sorte é que estava 0-0. O azar é que acabou 1-2. Portanto, a equipa visitante ganhou. Ao intervalo, quando chegámos, lembro-me perfeitamente disto. Não é uma memória maquetada, não é? Martelada. Mesmo. Isto aconteceu, lembro-me de muitas bocas em relação à RTP. Tipo, pá, se isto fosse em Lisboa, isto nunca aconteceria. Normal, não é? Se a RTP está em Lisboa, ir para a Luz ou para o José Alvalade, chegar ao intervalo era preciso muita nabice. Mas chegar para a Covilhã, que era ali, de facto foi o trânsito, foi o partir atrasado e foi a minha indisposição. E, portanto, lembro-me de muitas bocas, e o pior foi que o Covilhã não ganhou, não é? Ao não ganhar, piorou o cenário. Então, o fim do jogo foi muito arruaceiro. Os adeptos viraram-se contra eles, RTP, contra nós, não é? Eu estava lá, também fazia parte da equipa, e lembro-me do meu pai proteger-me com a mão, tipo, eu estava atrás do meu pai, não estava atrás, estava ao lado dele, mas de facto, de repente veio uma turba de pessoas enfurecidas. Não sei se por acaso naquele 1-2 houve algum erro de arbitragem ou isso, não sei. Sei que o Chaves ganhou 2-1, fora, na Covilhã, e o meu pai, então, para me proteger, lembro-me perfeitamente que me empurrou por trás e pronto, e estava a dar o peito às balas, não é? Felizmente entrou em ação o presidente ou da Covilhã ou da Câmara da Covilhã, não me lembro, não consigo precisar, que disse: no Sr. Rui ninguém toca, e dispersou as pessoas. Pronto, de facto, uma pessoa com poder às vezes também faz o bem, não é? E então ali dispersou as pessoas, só que como aquilo foi num corredor da comunicação social, onde havia jornalistas de imprensa escrita e da rádio,
Quando acabámos o trabalho de edição para o domínio esportivo, porque aquilo é preciso, o jogo está gravado numa câmara, isto nos anos 80, não é? Era preciso editar o jogo dentro de um estúdio dentro do carro da RTP e depois enviar a cassete no meio da Serra da Estrela, onde havia uma torre da RTP para enviar, para que chegue a tempo aos estúdios da RTP de Lisboa para dar o domínio esportivo. E quando fazemos a viagem, já, pronto, trabalho feito, está-se bem, eram 11 e tal da noite, estamos a caminho, nós dormimos ali perto da Serra da Estrela, foi quando ouvimos na rádio que o Rui Tovar tinha sido agredido. Portanto, a minha mãe em Lisboa ficou altamente preocupada, não é? Porque se ele foi agredido e o filho, não é? Também terá sido agredido. E na altura não havia nada, não havia comunicação, porque a casa onde estávamos era uma casa, não era um hotel, portanto não havia telefone. Então foi uma noite de dúvidas, não é? Da parte da minha mãe. Isto era muito frequente. Lembro-me que o meu pai, isto é um parêntese, espero que não seja grande, o meu pai fez 11 voltas a Portugal em bicicleta, muitas pelo Jornal do Dia, tanto escritas, e outras pela RTP. E pela RTP, de vez em quando, ele era o pivô, sistematicamente, todos os dias era ele o pivô, e havia dias em que ele não aparecia. Então o que é que era? Uma vez, por exemplo, numa etapa que acabou em Manteigas, a RTP jantou no hotel e tinha havido um grande casamento nesse dia. Portanto, o jantar foi o resto do almoço. Pronto, e não sei, Manteigas, imagino o interior, imagino comida, muita comida ao ar livre, sentar no frigorífico. Do almoço para o jantar não era assim tão básico. O meu pai comeu, aquilo já não estava tão bom assim e, portanto, passou mal. Portanto, não apresentou a volta a Portugal nesse dia. E as pessoas ficam preocupadas, não é? Tipo, a minha avó, que não era mãe do meu pai, era mãe da minha mãe, a ligar para a minha mãe logo, então, o Rui, onde é que está o Rui? E a minha mãe não sabia, não é? Portanto, a minha mãe tinha que ligar para o hotel da RTP e o hotel da RTP tinha que estar alguém para justificar, olha, o Rui passou mal, teve o dia todo no quarto a vomitar. Portanto, havia estas coisas, havia estas indefinições que agora as pessoas ficam... Resolvem-se em segundos. Mas como assim? Uma noite inteira sem saber do paradeiro dessa pessoa. Portanto, isso aconteceu na Covilhã. A minha mãe ficou muito aliviada quando na manhã seguinte chegámos a um café e pudemos de facto telefonar e dizer não, está tudo bem, não houve agressão nenhuma, foi falso alarme. Houve uma tentativa mas pronto, não passou disso, né? E também não sabemos o que é que ia haver. Né? De facto havia pessoas muito irritadas, mas essas pessoas irritadas às vezes quando chegam ao momento também se acalmam, não é? E não havia motivo para estar a bater em ninguém da RTP, mas havia a multidão quando estava indignada, a RTP era sempre culpada. E lembro-me de ver isso no Estádio da Luz, no Estádio do Bonfim, em Elvas. Lembro-me das pessoas serem muito agressivas e muitas vezes empurrarem o carro da RTP connosco lá dentro e o carro abanar todo. Suspeito que não já aconteça. Digo, que os jornalistas sejam apertados por adeptos numa situação qualquer de desespero, de um resultado mau. Portanto, dessa vez aconteceu. É claro que, quando é para trás, riu-me, não é? Sim. Na altura não achei tanta piada, mas também não me lembro das minhas sensações de 87. Sei que estava lá a curtir o ambiente do Covilhã Chave. Vim fazer uma viagem, não é? Ia faltar às aulas do dia a seguir. Ia faltar às aulas do dia a seguir. Também era um bonde. Era um bom bónus. Era um bonde. E assim não tinha que ouvir o justiceiro. Pessoas a falar sobre isso, ainda bem. Mas foi uma grande aventura e quem me dera ter tido mais, não é? Dessas. Tive essa em Elvas e no Bonfim, no Restelo e na Luz, mas como esta não houve. Esta foi mesmo hardcore. E nesses tempos, fazendo aqui um paralelismo entre aquilo que eram os tempos de menino e depois mais à frente, com um denominador comum, Aurélio Pereira, que o vislumbrou em Troia e que ainda lhe pediu para dar uns toques com a cabeça. Não foi a mim, ele vislumbrou, foi a mim. Sim, a mim foi só lá. Dá lá uns toques aí para ver o que é que vale. E depois escreveu mais à frente um livro incrível sobre a vida do Pereira. Sim. Queria que nos contasse também um pouco sobre esse mito do futebol. Nós, inclusive, até temos uma rúbrica que não é sempre
nunca usamos, mas por vezes também com o temos. Aurélio Pereira. Quando assim Ah, é? identifica sobre o Quando Aurélio analisamos, Pereira. fazemos um scouting de jogadores aqui. Ok, à nossa boa, maneira, boa. não é? Sim, sim. Queria que nos falasse um pouco, nunca tivemos aqui ninguém tão Sabedor. sabedor Oh, então. sobre o Aurélio. Então o Dani. Mas eu queria Sei que o Dani tem mais coisas para falar. E o Rui escreveu um livro. Eu ia dizer justamente isso, que é o Rui é um convidado mais diferente que já tivemos aqui no nosso episódio, sem desprimor de nenhum dos outros, Claro, percebo. mas é um convidado muito diferente, é um sabedor do futebol, que é um curioso e sabe factos históricos que eu nunca na minha vida, nunca pensámos que nunca ia os saber. saberia, mas nem os saberia formular, ou seja, eu vi um, eu não posso adiantar muito para não dar spoiler do que vamos fazer a seguir, mas vi um quiz, por exemplo, em que o Rui participou, qual foi o Mundial, o último Mundial a 6 jogos ao domingo. Eu nunca pensaria nessa hipótese de formular, mas Em 76. acho que isso faz sentido. Pois. E os livros que escreveu, eu tenho, infelizmente não os trouxe para assinar, mas pode ser que numa Obrigado. futura ocasião, não sei Sim, combinamos, na boa. Acho que isso precisamos de um convidado como o Rui aqui. Precisamos aqui de um Não, nesse aspecto da curiosidade, ainda hoje tive uma grande surpresa que fiquei muito contente, porque sempre que descubro uma coisa aos 46 anos, aos 47, ou o que seja, fico, ei pá, engraçado, nunca tinha ouvido falar disto. Então o que é que era? Hoje calhou ir à hemeroteca, mais uma vez, não é novidade, mas a novidade foi que pedi as coleções, pedi o segundo semestre de 73 e o primeiro de 74, porque eu estou a fazer uma compilação dos golos de livre direto na primeira divisão. Portanto, já tenho para aí... Parece-me fácil. Já tenho para aí umas 40 épocas ou isso. E gosto muito de fazer isso. E às vezes acordo e até me esqueço de passar pela casa de banho, quero é vestir-me e ir embora, não é? Para a hemeroteca. Calma. Eu também Tomar gostava banho, de ter vestir-me. um emprego assim, eu adorava. Pois. Eu graças à casa queria trabalhar. Percebo. E sobre o Aurélio? Mas espera, para descobrir. Não, na boa, eu descobri uma coisa hoje. O campeonato francês de 73-74, da primeira divisão, a bola tinha uma página inteira sobre isso. Eu, não, isto não pode ser possível. Mas era, não é? Eu é que, na minha inocência, não, isto não pode ser. Então fui ver ao Wikipédia e, de facto, os pontos da classificação desse campeonato não batiam. Nem 2 por vitória, nem 3. Mas então o que é que era? Era 2 pontos por vitória, 1 por empate e 0 derrota, normal, mas depois havia 1 ponto extra para cada equipa que marcasse mais 3 ou mais golos. Mesmo que perdesse, imagina, o Sporting 6-3 com o Benfica, ganhava mais 1 ponto, marcou 3, portanto ganhava. Isso havia. Mas só na época de 73? Boa pergunta. Foi uma época experimental. 73, 74, houve isto. Portanto, o Saint-Étienne foi campeão, não sei se foi campeão à conta disso, nem viu a relação com o segundo classificado, mas tinha mais 10 pontos de avanço e por vitórias e empates não era. E então era um exercício da bola, e se fosse isto no Campeonato Português? E eu, então fui logo ao telemóvel e batia certo. Eu nunca tinha ouvido falar nada disso, nunca. E achei engraçado. Aurélio Pereira, mais um parênteses, vou fechar. Aurélio Pereira é uma figura que eu ouço falar há imensos anos, porque lá está, por causa daquilo de Troia. Aquilo de Troia foi em 84, será? Nem me lembro quem é que foi. Foi quando o Dani tinha 8 anos. Sim, portanto ele é de 76. Ele é de 76, portanto 84. 74. 6. Portanto, eu ouvi essa história do meu pai, mas nunca dei muito crédito, porque pode ter o meu pai a contar, também não te consigo explicar porque é que eu não ficava de alma cheia. E o meu pai contava-me aquilo e eu, está bem, ok. Eu e o Danilo, no mesmo dia, está bem, ok. Sendo que nunca tive motivo para desconfiar do meu pai, mas essa história parecia-me tão fantástica que... E há um dia que o outro amigo meu, nada a ver com o Dani, nada a ver com o futebol, o João Bruno, que faz anos hoje, curiosamente. Parabéns, João Bruno. Parabéns. João Mendonça, como ele gosta porque é primeiro e último nome, né? João Bruno é da escola, tempo da escola. E ele convidou-me para um almoço com, tu vais gostar. É Lampreia, em Campo de Ourique. Os convidados eu vou reservar. Onde é que foi? Vou fazer segredo. Onde é que foi o restaurante? Campo de Ourique, não me lembro agora. Aquilo para nós sabermos também. Pois, não, mas já esse restaurante já fechou. Isso já foi há muito tempo. Foi em 2011 ou 2010. Eu estava no I, ele foi-me buscar ao I, porque ele trabalha em Cascais, passou no Tax Park, levou-me, e de repente estou, pela primeira vez na minha vida, com o Aurélio Pereira e com o Carlos Pereira, o irmão do Aurélio, que também é mítico.
Exatamente. Exatamente. Pá, do Pau Bento, exatamente. E epá, fiquei todo contente porque lá está, é um nome que eu ouvia desde os meus 7 anos, não é? E agora tinha 34 e sei que cumprimentei e havia mais pessoas lá. Epá, era um almoço com 8 ou 10 pessoas. E o Aurélio Pereira diz, a primeira coisa que diz para as pessoas, este menino, a primeira vez que o vi foi com o Dani, não sei o que, 84, e eu, não era tudo verdade. Pai, fiquei, a sério. E depois, anos depois, encontrei o Dani em Alcochete, num Sporting Braga, primeira jornada da Liga Sub-23, e ele contou-me isso também. E aí fiquei, mais uma vez, tipo, isto é mesmo verdade, é tudo Double verdade. check. Sim, triple check, exato. tetra check. Mas a verdade é que, pronto, pelo meio, entre esse encontro com o Aurélio e com o Dani, de facto, o Aurélio convidou-me para fazer a biografia dele, porque ele tinha gostado muito de um texto que eu tinha feito sobre ele para a revista Sábado. Um texto sobre uns 40 anos, em que ele inventou aquela carta para os sócios e espalhou para todo o país, para os sócios do Sporting, de quem quisesse ser olheiro, ou seja, tu moravas em Mafra, se tu vires um jogador no Mafra Peniche, por favor, informa-nos. Tipo, tens aqui o formulário, era um formulário, posição, idade desse jogador, tudo, características, e podia ser bombeiro, podia ser polícia, podia ser advogado, qualquer pessoa, desde que fosse interessada no futebol, num fenómeno, e quisesse ajudar o Sporting, ele enviou essas cartas à mão, não é? Enviou as cartas para todos os sócios. Enviar cartas. Enviou para todo o país. E então recebeu imensas coisas. Sei lá, São João da Madeira, o Leeds, pimba. O Leeds veio assim. E outros, Rui Correia. Sei lá, para tantos. Porque, de facto, tu depois é preciso um double check, não é? Não é só o... Claro. Depois foi lá ele. A pessoa de Chaves ver, não é? Portanto, ele depois tinha um especialista em Chaves. X, vai-me lá ver se este miúdo é bom. E depois esse ia, este não é bom, mas há um que jogou melhor ainda, que é o não sei quem. Pronto. E aproximou o país. Num tempo em que a ligação não era assim tanta, não é como agora, não é? Em que é tudo automático. Antes era muito difícil. Então fiz um texto sobre isso. Ele tinha guardado, como boa pessoa e meticulosa, tinha um dossiê cheio das coisas dele, de recortes de jornais, e tinha essa carta enviada. Mas uma carta como se ele tivesse escrito naquele dia. A folha estava limpinha. Então pronto, fiz um texto sobre isso, ele gostou muito desse texto, e a partir daí convidou-me, começámos em negociações. Ele levou-me a almoçar a um restaurante do qual ele gostava bastante em Loures. Tivemos aí 3 almoços, e ele nesses 3 almoços queria saber como é que eu era, não é? Como pessoa. E ao fim do 3º almoço convidou-me para fazer o livro, para escrever com ele o livro. Foram cerca de 20 horas juntos, não foi? Sim. E até, sim, 20 é pouco. Sim. Eu acho que foram 20 visitas à casa dele. E lá não estava 1 hora, estava mais. Foram 20 horas de gravação útil. Porque depois havia conversas, né, da família, do dia-a-dia, ou de coisas do passado, sem ser dele. E foi muito tempo com ele. Foi um espetáculo. Nunca tinha feito uma biografia de ninguém. Nunca tinha estado tanto tempo com alguém que não fosse o meu pai ou a minha mãe. Portanto, estava ali perante uma pessoa que é uma instituição e que muito prazer me deu. Só que depois, a verdade é que se meteu o Covid, nasceu a minha filha e às tantas eu já me estava a sentir culpado por não ter forças para pensar a 100% no Aurélio e em escrever aquilo que eu pensava que podia dar ao livro. Às vezes havia dias ou semanas em que eu me sentia fraco, porque um bebê é um bebê e dorme pouco e nós dormimos mal e as coisas mudam. Mas a verdade é que depois também nos endireitámos todos, incluindo o Covid, não é? E o livro saiu. É claro que havia muito mais coisas para explorar, para escrever, só que eu fiquei contente com o resultado final e acho que ele também, cultivamos sempre a amizade.
Qual foi a história que mais o impressionou nesse Dele? livro? Dele há muitas. Acho que Há uma do Quaresma que Uma paga o Quaresma, uma passe. do Cadete. que paga o passo, sim. O cadete para mim também diz tudo, né? Uma pessoa vai passar um fim de semana supostamente romântico, né? Que é mesmo dedicado à família, não? Hoje para não vou ver jogo nenhum. E a primeira paragem que faz é num café e vê que há um jogo e querem ver o jogo. Pá, isto é para se perceber que às vezes as famílias também têm um papel muito importante. Se forem compreensivas, têm uma grande responsabilidade no sucesso da outra pessoa, da casa, não é? Porque nem quero imaginar a quantidade de fins de semana que o Aurélio esteve ausente e naquele que era dedicado à mulher, neste caso, e de repente ele estava a ver o cadete, a descobrir o cadete. E essas histórias dão que pensar, porque muitas vezes vivemos no nosso mundo e na nossa vida, não é? Tranquila. E não pensamos como é que funciona uma cabeça que está sempre a pensar pelo outro. Porque o Aurélio, aquilo não era para ele, não é? Aquilo era para o Sporting. E era um miúdo que ele pensava que podia dar resultado, e de facto resultou. Foi o melhor marcador do Campeonato Nacional, portanto, feitas as contas, é um homem que até teve que tem parte da história do futebol português, ele tem ali um lugarzinho dele, o cadete, tem ali. E foi naquele fim de semana. Isto é espantoso. Portanto, a vida, de facto, é muito aleatória. Não é preciso seguir as coisas. E quando foi o Quaresma também ia ver o irmão dele Exatamente, e acabou por identificar foi o miúdo. E levar os dois, sim, e trouxe os dois, sim. Adolfo, não é? O irmão mais velho dele. Boa pergunta, não sei. Estive com eles dois depois em Barcelona, quando o Ricardo se estreou com o Boca Juniors. Lembro-me de estar lá o irmão também. Também foi do género. Foi. Sim, há muitas histórias. As histórias são tantas que é como a minha, não é? Às vezes penso, isto realmente aconteceu, mas de facto as coisas, se nós tivermos a cabeça aberta, as coisas acontecem. Nós é que às vezes achamos que, não, isso não é possível. É possível. É possível acontecer isto. E esta disponibilidade para estar sempre... E reparem uma coisa, que é o Aurélio, atualmente, não é devidamente reconhecido, porque devia ter uma estátua, por exemplo. Não é uma pessoa que, quando fomos campeões europeus... O nome da academia, pelo menos. Sim, certo. Pelo menos. Sim. Há muita coisa que podia ter sido feita por ele que não foi. Agora, imaginemos, ele a trabalhar no Sporting, não teve a devida recompensa. Para o Aurélio teve. Ele gostou de trabalhar porque para ele o amor dele, o Sporting, é maior do que qualquer benefício extra. Mas acho que aquilo que ele teve do reconhecimento é muito pouco. E haverá outras pessoas que também têm uma dimensão grande e que não são devidamente recompensadas no dia-a-dia. Se calhar não estão na fila da frente, se calhar fazem trabalho mais de bastidores. Sim. Que é tão mais importante, mas que não têm a visibilidade. Há tantos nomes. O irmão dele, por exemplo, o Carlos Pereira, é um nome que também deveria ser mais falado. E como tu disseste, é o adjunto do Paulo Bento. É verdade. Mas antes disso, o que ele fez não tem preço para um clube, nem para um país. A questão é que isto não foi só para o Sporting, foi para o país todo, não é? E o Europeu de 2016, felizmente, deixou-nos essa marca. A ver quantos do Aurélio que jogaram a final. Jogaram a final, eu não digo estar lá no Europeu, pronto, porque gostar às vezes é uma coisa, jogar é outra. Mas foram o quê? 7? Aurélio, Rui Patrício, Fonte, William. Adriano também. Adriano entra na final. O Adriano é titular nos últimos 4 jogos. Nani, Quaresma e Ronaldo. Sendo que o Quaresma entra, não é? Sim. Pelo menos. João Mário não, João Mário não é... O João Mário não. Sim, então não era o meio campo, não era o Sporting. Era João Mário, Adriano. Esse também é descoberto pelo Motinho. Também. Motinho. 9. E foi engraçado. Cédric, não? Ainda há Cédric. Sim, Cédric também. Certo. Isto é engraçado porque no lançamento do livro do Aurélio, que foi na Cidade do Futebol, foi na véspera de um Espanha-Portugal que inaugurou o estádio do Atlético de Madrid.
Portanto, junho de 2021. 21. Ou 20. 21. 20 foi... Que é o ano do europeu. É o Euro de Ok, 2020 que ok, eles tá ganham. bem, ok, então pronto. É dos poucos jogos que o Pote joga pela seleção. Ok. Exato, contra a Espanha. E o Futre foi o convidado para apresentar o livro. E ele estava a dizer, em 2008, europeu, Espanha ganha o europeu, e há um amigo que lhe diz, já viste, Espanha foi campeã com 7 gajos do Barcelona no 11. Pronto, e o Futre Atlético na Madrid a engolir aquilo. Está bem. 2010, Espanha campeão do mundo, não é? Já viste, Espanha foi campeã com 6 do Barcelona. 2012, Espanha campeã europeia, não sei quantos é que estavam no Barcelona na final ou no plantel, mas eram muitos, não é? E o Futre, em 2013, 14, 15, 16, chega a 16 e ele finalmente responde a esse. Já viste? 10 são do Aurélio. Não é do Barcelona, é do Aurélio, desta pessoa que me formou, Aurélio. E pronto, foi a vingança do Futre. E eu aí nunca me tinha percebido da escola. Sabia que havia uma fatia engraçada de jogadores do Barcelona nessa seleção, não é? O quê? Puyol, o Piqué, o que é que será mais? Iniesta, Xavi, o Pedro, talvez, né? Busquets, pronto. Claro. O Villa, né? David Villa, mas já não é da formação, Pois. Sim, pois, exato. Eu, por acaso, nem sei se tinha a ver com formação ou se era exclusivamente Barcelona. Sim, não me lembro já, mas que era formação, claro. O tema era Em formação. 2010, 2012, acho que é só Casillas, Sérgio Ramos e Xabi Alonso que não são do Barcelona no 11 base da Espanha. Isso é 8. E 10? Em 10 já é o Guardiola. Não, é Cabo Já da não Vida. é? 12 é que já é. O 12 é o Guardiola. E pronto, Mas sim, é a base. E foi aí que eu nunca me tinha percebido isso e fiquei, de facto, isto é tipo... Um homem tem mais valor, tem muito mais valor, né? Portanto, estamos a falar de duas instituições, né? Não terrenas, é mesmo tipo já deuses, né? O Barcelona fez uma coisa, ok? E o Aurélio fez uma outra por cima. E, Temos uma base e a Aurélio Pereira. Nesse Euro 2016, os jogadores no estádio chegaram a tirar uma foto, todos os jogadores da formação de Sporting juntos. Sim. E era mais do que uma equipa, quase uma equipa de futebol, não é? É verdade. O Rui acabou esse Euro a mandar para pés à baliza. Sim, pegando no Pontapés 2016. imaginários. Tinha lá a bola, só que as bolas estavam todas ocupadas. Estava lá a Mariana Cabral, a treinadora do Sporting, não é? Por exemplo. Estava o Diogo Pombo, que agora está no Expresso, na altura... Não sei se estava no Expresso ou no Observador. Rui Frias, de JN. Havia muito... Éramos para aí... Mas como é que foi esse momento? Bom, o momento foi estar à espera na zona mista dos jogadores portugueses que nunca mais chegavam, a não ser o Rui Patrício. O Rui Patrício, a zona mista, por norma, é labiríntica, né? É para dar espaço para a televisão, para os jornais e para a rádio. E o Rui Patrício, que me lembro, foi o único português que passou à minha frente. E o único francês foi o Griezmann. Também não vi mais nenhum, não me lembro de ver mais nenhum francês. Exatamente, sim, nem mais. E o Rui Patrício veio, ok, falou aqui e tal. E depois ficámos, na boa, mais de uma hora à espera de alguém. E ninguém vinha, e não havia nenhuma informação. Eles vêm, não vêm, e de repente vêm todos a cantar. Acho que aquela música que foi o slogan do Tanto faz jogar bem ou mal, completamente pouco importa, acho eu. E estão todos aos pulos, com o Ronaldo alucinado no meio, assim meio coxo, não é? Claro. Assim, meio debilitado, e estão todos em cima dele, metaforicamente, né? Porque eu estava alucinado, não podiam estar em cima dele, mas estavam todos à volta dele, e foram assim, na zona mista. E não houve hipótese de falar com eles, e ainda por cima aquilo devia ser para o Instagram, estavam todos a filmar-se, não é? E saíram de fininho. Mas a fazer uma grande barulheira, não é? Aos berros e tal, e nós, e agora? E há um jornalista, não me lembro quem, não sei se foi Bruno Pires, que diz, os seguranças que estão a separar o estádio do relvado, desapareceram. Foram-se embora. E não, o quê? E lá agarrámos nos nossos portáteis, fomos ver, e atravessámos a porta e o relvado era ali, não é? Tipo, não, isto não pode ser. E a baliza do Éder estava ali, a outra estava aqui. Tirámos fotos aqui, ainda, tipo perfilados. Eu tenho essa foto, perfilada, 5 no chão e 6 em baixo, ou 6, 7. E de repente alguém vê na baliza do Éder bolas de futebol. Não pode ser. Então fomos todos a correr para lá, mas num estado de euforia. Pessoas a correr, a dançar.
não havia música, não havia nada, era um delírio, não é? Durante uns minutos aquilo foi uma nuvem na nossa vida, tipo, aconteceu. Eu lembro perfeitamente de haver pessoas a rematar a baliza do Éder, não é? A simular o golo, rematar fora da área, e a saltar, e todos contentes, pá, e milhares de confetes no relvado, portanto aquilo tinha acabado de acontecer. Tirámos fotos no Banco de Portugal, tirámos fotos no túnel de acesso para o relvado, aqui ainda estava tudo montado, e de repente apareceram 2 seguranças que nos expulsaram, porque os 2 tomavam conta de nós, os 12 ou 13 na boa, não é? Tipo, já fora daqui e tal, e nós passamos a correr, mas foram, não sei, 5 minutos, acho que até foram mais, ou menos, não consigo dizer quanto, mas foi um delírio. Um delírio. Foi o melhor final de festa que podia ter acontecido, foi isso. Porque, de facto, ganhar no prolongamento com o gol do Éder não era nada expectável. Não? E, por falar em biografias, escreveu Dário Pereira, escreveu também o Domingos Paciência. Foi Domingos, sim. Também uma personagem do nosso futebol, claro. Assim, com uma marca importantíssima no nosso futebol. Sim. Muito que é que o Mourinho escreve o prefácio da biografia do Domingos Paciência. É muito amigo do Domingos, sim. À semelhança da hora, que histórias é que tem do Domingos? Que histórias interessantes é que tem? Domingos foi diferente porque primeiro Domingos foi uma semana inteira com ele na Madeira. Portanto, ele quis fugir do Porto. Portanto, comer boas petadas também se começou. E peixe, eles têm lá um peixe, não sei agora o nome, mas é um peixe qualquer, peixe espada com não sei o quê. Com banana e molho maracujá. Então, exatamente, deve ser isso. Então, pronto. Pelo menos o Domingos disse que intercalava entre a banana e o maracujá, portanto. Exato, sim, isso era mato. Mas isso foram 7 dias com ele, sempre a gravar. E eu às tantas percebi, sempre a gravar não, porque quando o filho dele jogava, o Gonçalo, esquece, era 1h30 inútil. Porque eu falava com ele, estávamos a ver o jogo no hotel, num ecrã gigante, no hall, ele aqui e eu aqui, e eu fazer perguntas, olha aqui, 92, 93, tu começaste a época no banco, e ele, tipo, Porto 2, Beira-Mar 0, e ele respondia, mas não estava lá sequer. Então foi 1h30 em que ele ainda hoje não se lembra do que disse. E eu, olha, e depois na segunda jornada tu entraste aos 70 minutos, estavas alucinado, devia estar. Mas ele dizia aquilo sem se esforçar minimamente, sem nada. Fora isso, foi é um livro diferente, porque implica outro tipo de dedicação, é outro tipo de história, porque é um jogador, não é um olheiro, e como a história pessoal é muito forte do Domingos, desde o início, desde eu nascer num bairro pobre de pai brasileiro, que eu nem fazia ideia, portanto fiquei logo aí fiquei desarmado. Optámos por fazer um livro mais sentimental do que futebolístico, ou seja, preencher a glória futebolística com os títulos e a braçadeira capitão e os golos, mas isso intercalado com uma grande massa. Há aquela história de assaltarem a casa. Assaltar a casa é terrível. Com os filhos em casa. Houve 2 momentos, foram 2 jantares em que a conversa progrediu de forma normal, mas que ele acabou a chorar. E eu acabei não a chorar, mas fiquei também torcido cá dentro, não é? E depois, pronto, depois à noite cada um ia para o seu quarto, depois encontrávamos na manhã seguinte no pequeno almoço, e lembro-me de estar no quarto a pensar sobre isso e dar por mim, não digo chorar, mas pronto, uma lágrima ou outra, porque de facto eram histórias muito pesadas. Acho que não, tenho a certeza que uma pessoa sai de casa, é treinador de futebol, sai de casa em Lessa, vai treinar académica e percebe a meio caminho de que a sua filha, que a sua família, mulher e 3 filhos, foram feitos reféns e os cães morreram envenenados, portanto estava tudo planeado, porque era um gangue que estava a varrer aquela zona. Não consigo imaginar o sofrimento de uma pessoa, não é? Que está no carro, está sem... não pode fazer nada, não é? Embora lhe apeteça fazer tudo e mais alguma coisa, e está longe. E mesmo que a história acabe bem, e acabou felizmente,
o pós também pode ser traumático. E pensar nisso, e como ele resolveu, à base da psicologia da família, não foi à procura de ajuda externa, foi para nós vamos resolver por nós. É fácil e é bom, e até pode ser bom ir a um psicólogo. Mas pá, vamos falar entre nós e vamos para resolver isto. E eu achei isso também um toque, um acrescento de elegância a um tema bastante... Fraturante. Sim. E, portanto, é um livro diferente que me deu outro tipo de gozo escrevê-lo. Gosta mais disso do que os almanacs? Acha que hoje em dia é um biógrafo? Acho que o Rui, obviamente, faz muito bem os dois, mas eu gosto muito mais da escrita do Rui quando é... Eu percebo, claro, eu também. Quando tem história, narrativa. Sim, percebo. Sim, claro. Sim, Almanac foi uma fase... com o tal João Mendonça, que faz anos hoje, acho que ainda não é meia-noite, não é? E os nossos parabéns. Já vão atrasados, só sai na quarta-feira. Exato, é verdade. Parabéns atrasados. Eu e ele fundámos uma editora chamada Almanaxi, ou Almanaxi, e pronto, e a cena dos almanacs era para começar a carreira aí, não é? Depois podíamos ir para outros campos, explorar outros campos. E tivemos quase a fazer a biografia do Uli Edson, que foi adiada porque o Sporting naquela semana perdeu o campeonato, com o gol do Luizão e a taça UEFA. O livro estava feito. Por nós. Via-se 2 jogos em Alvalade. Pronto, por nós, feitos pelo João Almeida Moreira, não fui eu. João Almeida Moreira era do Record, agora está em Ribeirão Preto a viver, no Brasil. E foi ele que arranjou o contacto do Uli Edson e que fez o livro com ele. E o livro estava feito, só que depois achámos que não era viável pô-lo no mercado depois do Sporting perder aqueles 2 jogos, sobretudo porque o Liessa não jogou com o Benfica porque levou um cartão amarelo. Um bocado assim. Pontapeou a bola fora no Sporting Vitória, não é? Foi no jogo anterior ao Benfica, estava a bica e fechou a bola. O Martin não estava favorável nesse... Pronto, não estava. Então foi adiado. O livro acabou por sair na Prime Books, escrito pelo João Almeida Moreira, claro, mas já foi numa fase em que já a nossa empresa, a nossa editora já não existia, porque pronto, os almanacs era a nossa ideia fixa, inicial, fizemos o do Benfica, o da Seleção e do Sporting, mas depois não houve margem para mais e acabamos. Mas claro, prefiro a escrita que me obrigue a pensar do que a escrita burocrática só que eu acho essencial haver almanacs para que as pessoas, para a posteridade, possam ver, olha, isto foi, pronto, agora há o 0-0, não é? Mas antes não havia. E ver, ok, neste jogo, tipo, foi isto que aconteceu. E ainda gosto de fazer isso em relação a algumas coisas, mas fazer um almanac já não é uma ideia. Está a fazer um apanhado dos livros. Exato. Ainda hoje faz isso. Não me critico. E a continuar. Não critico. São coisas que Sim, me lembrei no verão. Que tal se eu começar a fazer isso? E comecei a ganhar o gosto a fazer aquilo. Agora, claro. Eu de manhã há 2 coisas que faço. Acordo, vou fora de jogo ver as capas dos jornais e vou ao Twitter ver o Good Morning Twitter do Rui Tal. Traz sempre ali um factozinho espetacular. Portanto, são 2 rotinas meio matinais que agradeço estejam ao Rui para ser só as capas de jornais. Passa pela casa de banho também. Exato. Ou na casa de banho. O Rui já falou hoje de Aurélio Pereira, Madeira e Sporting. E está aqui um denominador comum que é Cristiano Ronaldo. Também já fez um livro sobre a história que ainda não foi contada, sobre factos curiosos. Sim. Nada melhor do que o Rui para lhe fazer essa pergunta, para nos contar assim 2 ou 3 sobre o Cristiano, para que nós todos somos grandes fãs e gostávamos de saber um pouco melhor. Claro, eu fui apanhado na curva em muitas histórias. Eu não acompanhei muito o Cristiano Ronaldo e gostava muito dele, e até o achei muito parecido com o Futre no início da carreira, quando ele metia a quinta, não é? E ia por aí fora, que é aquilo que eu tenho mais saudades do futebol atual, que não tenho, não é? Um jogador que para arranque e que continua à mesma velocidade sem se cansar e possa fazer isso 20 vezes por jogo. É raro. O Futre tinha essa capacidade física
e tinha essa capacidade mental, que era de ir agarrar na bola e ir por ali fora. Não tinha medo e ia para a frente, nunca se escondia. Isso era importante. Era importante para mim naquela idade. Um jogador que gostei de ver foi o Ronaldo em Manchester, na primeira fase. Portanto, acompanhei o Ronaldo nesse momento. Depois, saí do Record, entrei no Jornal Ali, que era um jornal generalista, e que não saía ao domingo. Portanto, eu não trabalhava ao sábado nunca, porque é o dia por excelência da Premier League, e às vezes também era o dia por excelência do Real Madrid. Então, comecei-me a desleixar, e comecei a perder de vista os jogos, e a não acompanhar tão bem ninguém, nem o Ronaldo, nem o Sérgio Ramos, nem ninguém. Isto para dizer que uma coisa é sabermos os números, não é? O Ronaldo estreou-se com o Sporting, com o Manchester United, e depois, nesse dia, foi vendido. Ok, isso toda a gente sabe, né? Está aí. E posso escrever sobre isso, até porque estive no jogo do Sporting Manchester, a fazer a equipa de Manchester para o Record. Sabe quem foi o árbitro? O árbitro, não. Já esteve sentado, Duarte Gomes. A sério? Oh, ok. Muito bem. É o árbitro do penalti do Jardel na Luz, não é? Também. Exato, também. E do Marco Caneira, que também já Vamos esteve. Exatamente, é do Caneira. E, portanto, eu sabia coisas. Agora, o livro despertou-me para curiosidades as tais curiosidades que nos obrigam a reler a crónica. Tipo, não, isto não pode ser. A sério. Uma delas foi o primeiro jogo do Cristiano Ronaldo no José Alvalade, no estádio. Acho que foi 14 de fevereiro, isso eu tenho a certeza. Foi no Dia dos Namorados, de 98. Acho que é esse o ano. Sporting Benfica, capitão do Benfica, Ruben Amorim. Não pode ser. Isto é perfeito, não é? É perfeito, pronto, é perfeito agora. Ruben Amorim não fosse treinador de Sporting, não era perfeito. Mas agora, isto é engraçado. O ter um problema de coração da meio de um jogo no Casa Pia. E eu conhecer o jornalista que fez essa crónica. E falar com ele, e ainda hoje falo com ele. E falar com ele, e chegar à fala, e ele contar com alguma emoção, porque é um sportinguista, trabalhou num jornal de Sporting durante muitos anos, acompanhou uma série de miúdos, portanto, que agora já acabaram a carreira, tipo o Quaresma. Portanto, ele tem histórias também do Quaresma muito interessantes. Portanto, esse tipo de histórias da formação do Sporting, as histórias contadas pelo Lionel Pontes, contou-me uma deliciosa nos primeiros treinos do Ronaldo na equipa A, o Ronaldo a puxar o pelotão, não é? Nas voltas ao campo, com o Boloni, e o Sapinto, miúdo, vê lá se paras com isto que nós não estamos para correr. E ele, quando eu ganhar a bola de ouro, não me vais falar assim. Pronto, o Lionel Pontes ter visto isso e ter-me contado é ficar, 2002, tipo... E foi há 22 anos. Há também aquela reportagem, a primeira da Sport TV, que não está a totalidade disponível, que eu quero arranjar isso. Não está? Não, no YouTube a totalidade não. Só não está sabia. Um excerto mais ou menos longo. Ele Mas está parte no quarto. E da pensão Da do pensão. Mas são 10 minutos ainda, não? Sim, mas não está. não sabia. Acho que não chega a dar 10 minutos. Isso é curioso, foi no dia 11 de setembro de Nem 2001. mais. Pronto. Mas isso, como já disse na TVI, na SIC, na RTP, eu não queria dizer aqui. Sim. Mas é só curioso. Estava aqui a procurar outras coisas. Mas sim, claro, isso para mim, mas essa lá está. Essa reportagem eu tive que rever. Tipo, não pode ser. É incrível. Isto não pode ser. Isto tem que ser montagem, mas eu pensava, mas espera aí, isto é a Sport TV, é o Jaime Grave. Não ia enganar-nos, não é? Isto aconteceu. Nós é que estamos às vezes formatados para uma coisa que não pode ser assim, mas foi. E esse é mais um momento que também contribuiu para crescer o meu ânimo em encontrar mais coisas do Cristiano Ronaldo. Claro que também houve descobertas do tempo das Juventus e agora do Manchester United, mas essas da infância são aquelas que eu mais gosto, porque é a idade da inocência, não é? E esses tempos são mais engraçados do que a idade adulta. Como as memórias têm mais piada quando são na idade da inocência do que a idade adulta, porque o nosso cérebro experimenta outras sensações. Para fechar esse tema, qual é que é assim aquela que mais ficou tipo uau? Do Ronaldo? Sim. Do livro? Do livro do Ronaldo. Boa pergunta. Essa do Amorim fiquei bastante...
fiquei bastante coisa e até disse, é isto, eu vou guardar para mim. Que estupidez, pá, claro que não, isto tem que ser falado. Tenho pena que não haja imagens, não é? Imagens até do jogo, não estou a dizer que apareça o Ronaldo ou o Ruben. Olha, a mais curiosa, lembrei-me de uma, não sei se é mais, mas é uma que me agora chamou a atenção. A rivalidade com o Messi, por exemplo. E eu comecei as datas dos golos do Ronaldo e as datas dos golos do Messi. E às tantas, há 116 dias em que eles marcam golos no mesmo dia, nesse dia, e nunca é a mesma hora, né? Que o Barcelona e o Real Madrid nunca jogavam à mesma hora, né? E então e não é só marcar no mesmo dia, o Ronaldo marca, ou então, é dia e fim de semana, 116 vezes. Começou em 99, Sporting ganhou, portanto, 99 o Ronaldo era Júnior. O Ronaldo marcou alguém, não me lembro, não sei se foi ao Estoril, e o Messi marcou um golo, portanto, o Messi tinha menos 2 anos, não é? O Messi marcou um golo, não sei a quem também, em que há vídeos sobre isso. Há vídeos desse golo, que é aquela jogada que ele faz desde o meio campo, com a equipa futebol 7, parece, não é 11, acho eu. Portanto, é 31 de outubro de 99, será? Não sei. Pronto. Então, e a partir daí, construir, porque os golos do Messi, como os argentinos são mais malucos do que nós, né? Estão lá todos também. Então pronto, e no Excel, de repente, tu começas a tipo, ok, isto não foi no mesmo dia, não foi no mesmo fim de semana. E de repente, quando acabas, o último é 116 no Excel, né? Portanto, na folha. Peraí, 116 vezes estes dois malucos, meu. E é verdade, 116. E a maior parte das vezes Ronaldo ao sábado marca 3 golos ao Almeria, um deles é o livre direto e ainda atira uma bola ao poste. E no dia seguinte o Messi faz o mesmo ou faz 4 golos com um livre direto e uma bola ao poste. Era curioso saber quantas bolas ao poste é que ele mandou. Por acaso não faço ideia. Quantas bolas ao poste é que ele mandou? Não sei. É um bom desafio. É um bom desafio. Os diretos. No Mundial, por exemplo, em 2018, o Messi falha um penalti com a Islândia e o Ronaldo falha um penalti com o Irão. Portanto, são coisas que eles imitam-se no bom e no mau. Os dias de diferença dos filhos, que é igual aos deles. Olha, isso eu não sabia. Por exemplo, Eu não sabia. do Mateu e do Cristiano. Por exemplo, quando o Messi perde a Copa América 2016, é no mesmo dia da final do Europeu, não? Do Ronaldo lesionado. Não sei. Porque a final do Europeu e da Copa América, há uns anos, e há umas edições para cá, é no mesmo dia. Eles fazem gala disso, não é? Portanto, ser nas mesmas datas. Mas acho que não. Isso teria sido muito amplificado pelas... Mas eu acho que foi no dia anterior ou isso, sabes? Porque eu lembro-me de estar a ver a final para escrever e não conseguir, que aquilo era tão tarde, por pensar, amanhã tenho que apanhar um avião para a França. E tinha, pronto, já agora, se puderem, agradeço imenso. Mas que foi 16 foi, porque a Copa América 16... Desculpem. A Copa América 16 foi a Copa América Centenário. E o Messi perdeu com o Chile nos penaltis. E pronto, mas era curioso ver se foi ou não. Mas se não foi, não foi. Se foi... Foi quando? 27? São 17 dias diferentes. Antes, não. Nada a ver, pronto. Mas agora lembro-me aqui um desafio para o Rui, já que tem os livros diretos, e para mim é uma das grandes curiosidades que eu gostava de esclarecer. Quem é o jogador com mais golos anulados nos top nos campeonatos para o VAR desde que começou o VAR, nos principais campeonatos europeus? Uma tarefa. Se calhar um dia também vou entrar por aí, vou ver quem é que eu... Olha que o Ronaldo é um forte candidato. Mas o VAR é muito moderno para mim. É muito fácil ir buscar. Só daqui a 20 anos é que eu faço isso. Maradona continua a ser o jogador que mais soube a jogar? Já que mais que desculpa. Eu ouvi dizer que, na sua opinião, é o melhor jogador de sempre, certo? Sim. Continua a ser? Continua a ser, sim. De longe, às vezes eu fico espantado com as pessoas que dizem outros nomes. Não é espantado, é tipo, não, para mim o melhor foi Maradona. E atenção, eu não era Maradona no México 86 ou no Itália 90. México 86 estava pela Argentina, lembro-me disso. Itália 90 estava pela RFA, não é? Onde o seu pai fez esse... Fez os dois. Mas em 90 foi com o Rodrigues Carvalho. Foi, exatamente, sim, foi.
em Roma, né? A final de Roma, sim. Em 86, não sei com quem é que ele fez, mas fez essas 2 finais, sim, dos Mundiais. E eu não era fã do Maradona, eu comecei a ser fã do Maradona quando comecei a ver comentários, quando comecei a ler bastante sobre isso, porque é muito importante, de facto. Nós pensamos que sabemos muito e o que sabemos é uma gota. A sério, não estou... Primeiro porque meter todo o conhecimento de um livro ou de um documentário na cabeça é impossível, porque não conseguimos absorver tudo, né? Estás-me a perguntar com histórias do Ronaldo e eu tenho que pensar, e sai uma rivalidade com o Messi, mas que era uma coisa mais engraçada que eu não me estou a lembrar. Do Maradona é a mesma coisa. Primeiro, era Milan, não é? Portanto, o Nápoles dava-me confusão. Quando ganharam aquele campeonato em 90, fiquei pior que estragado, porque o Milan estava à frente e na penúltima jornada perdeu com o Verona, em Verona. O Van Basten foi expulso, o Rijkaard foi expulso, o Sacchi foi expulso e o Nápoles deu a volta aí. Nápoles esse, que tinha empatado em Bérgamo, 0-0 com a Atalanta. Mas perto do final do jogo, o alemão, que era um brasileiro do Nápoles, levou com uma moeda na cabeça. Levou com uma lira na cabeça. E então o que é que fez a Federação? Deu vitória ao Nápoles. E então o Nápoles passou para a frente. Bem, fiquei... E então o Maradona não era assim uma figura que eu achasse... Era bom jogador, mas... calma, né? Só com o tempo é que eu fui, de facto, ficando cada vez mais e mais e mais admirado com ele, porque... como é que é dizer isto? Maradona era um bom vivant, né? Demasiado bom vivant, né? E rebelde, demasiado rebelde. Mas tinha boas notas, não é? Foi campeão do mundo sozinho, digamos assim. Claro, sim, tudo. O bom vivant, o rebelde, está tudo aí. Não subscrevo, mas a verdade é que ele conseguiu os 2 títulos do Nápoles, a Taça UEFA pelo Nápoles, não é sozinho, mas é muito ele. E é bom, as pessoas às vezes dizem, ele só teve 5 anos de fulgor, os do Nápoles, ok? Mas na Argentina, com 18 anos, ele foi 5 vezes melhor marcador do campeonato. Porque o campeonato lá dá 2 campeonatos por ano. Apertura e clausura. Apertura e clausura. Apertura e clausura. E ele foi 5 vezes, com 18, 19 anos. Isto nem o Messi, nem o Ronaldo, nem o Neymar, nem o Mbappé. Estamos a falar de um futebol muito mais selvagem. Sim, mas muito competitivo. As imagens, mesmo no Mundial 90, o Maradona foi atropelado vezes sem conta. Os árbitros não eram tão profissionais, não protegiam os artistas, queriam lá saber, não é? Os defesas raramente eram expulsos. Para haver uma expulsão era preciso... Então, no tempo do Eusébio não havia cartões, não é? No tempo do Eusébio não havia cartões. É por isso que o Eusébio foi 6 vezes operado ao joelho, ao mesmo joelho. Não havia cartões? Não havia expulsões? Não havia expulsões, mas não havia cartões. Ou seja, se tu não levas um amarelo, não te sentes... Muitos jogadores agora... Tu disseste, o Liesta estava à bica, não é? Sim. Na altura não havia cartões amarelos, não havia a bica para ninguém. Mas a regra era ordem de expulsão? A ordem de expulsão era gestual. Quando é que aparecem os cartões? 70. Ok. Vês? O Eusébio foi o melhor marcador do Mundial, com 9 golos em 66. Em 66, mas em 6 jogos. 9 golos em 6 jogos. Já tinha sido operado 4 vezes ao joelho. Não há jogadores agora com melhor nutrição, melhor ginásio, melhor condição física, que cheguem aos calcanhares do Eusébio. É preciso ter uma força da natureza para isso. E as pessoas às vezes não... acham que o Eusébio foi bom, mas que... isso foi no outro tempo. Pois, mas o outro tempo é que é difícil. O meu desafio é pôr o Ronaldo e o Messi nesses tempos. Não é o contrário. Porque o Eusébio e o Jorge Best e o Maradona, neste tempo, eram iguais ou melhores. Porque tinham... olha, tens que deitar mais cedo, tens que... não podes comer pastéis de nata nem croquetes, vais ter que não sei o quê. Portanto, eram mais... Tinham a hipótese de ser melhores jogadores porque tudo é melhor, não é? Porque a baliza é a mesma, a bola não é a mesma, mas é melhor ainda, não é? Para eles, para um bom rematador. É mais leve. Portanto, os tempos eram muito mais difíceis. Pronto, já para não falar das ditaduras políticas que estavam aí, né? Portanto, para ser um jogador bom,
era preciso ser realmente muito, muito, muito bom. E se fosse agora também o era. O desafio era pôr estes todos lá atrás. E a mesma coisa com o jornalismo, por exemplo. Nós agora é muito fácil. Não é fácil neste aspecto. A barreira entre os clubes e os jogadores e jornalistas, tipo, aumentou, não é? Tipo, antes não havia barreira nenhuma. Antes havia... Sim. Aquilo era tudo saudável. Até na não é? seleção. Tudo. Falavam com entrevistas Em individuais. 86 estava no mesmo hotel e partilhavam. Exatamente. Tu conseguias ter exclusivos sem ser exclusivos. Pronto, era aquilo. Conversa. Era uma conversa, não é? Este é o único impedimento do jornalismo. Mas, de resto, os jornais tinham que ser muito melhores do que os de antigamente, e não são. Tu vês uma bola dos anos 80 e ficas, para quem me dera ter vivido neste tempo. E estás agora e não consegues falar com ninguém, não consegues nada. Mas devia ser mais fácil, não era? Mas não é. E isto é um problema da sociedade. E às vezes quando... Isso é que é o quê? É medo das sombras? Da própria sombra? Sim. Isso é um problema grave. Isso dava outro programa de uma hora só com histórias de diretores de comunicação ou de assessores de imprensa, seja lá qual for o rótulo, que são um atropelo a tudo. Até a própria democracia. Então eu não posso falar com o Jorge Jesus e com o Carlos Carvalhal na véspera... Na véspera não, na semana do Braga-Benfica. Porquê? Da final da taça. Porquê? Porque já temos marcado com a TV, com a Federação, que é com a TV, não é? Aquela coisa do treinador com o treinador. Há Canal 11 agora. Diz? Canal 11, acho eu agora. Era Canal 11 já na altura? Pelo menos com o Kaiser e Brunas foi Canal 11. Já é Canal 11. Pronto. Ok. Porque já temos esse compromisso. Ok, mas isso é um compromisso. Há a bola, ao Record, ao jogo, ao DN, ao JN, ao Correio da Manhã, E não há essa vontade. Mas também há preocupação, se calhar, os clubes estão muito preocupados com a sua própria imagem, ou seja, que estão preocupados que os jogadores falem demais. Sim, claramente. Isso é estranho. E também as redes sociais, depois, porque tu podes pegar numa frase mal intencionada de alguém, não é? Sim. Ou seja, agora qualquer gafa, qualquer pormenor é amplificadíssimo. Tudo. Também Sim, isso também é um problema. Porque daí a proteção é um problema. Sim, mas não deixa de ser excessiva, não é mesmo? Muito, claro. E antigamente eu estive no México em 2019, estive lá a fazer um trabalho com o Pedro Caixinha. E eu estava a pensar, eu com o telemóvel conseguia tudo, não é? Na hora. O Pedro Caixinha, ainda por cima, jogou no Azteca, onde o Pelé em 70 e o Maradona em 86 foram campeões do mundo, e o Maradona marcou o gol com a mão, que há bocado falaste. E o Pedro Caixinha, Rui, bora lá abaixo ao relvado, antes do jogo. Pronto, eu lá estive na baliza do Maradona a fazer a mão do Maradona. Porque não tinha qualidade para fazer a jogada individual, é mais fácil a mão, não é? E eu pensar, e enviei as fotos do meu gol do Maradona para os meus amigos, não é? Para a minha família. Na hora, tipo, assim, eu pensava, meu pai teve cá no Mundial do México, imagina, entrevistar o árbitro da final, ir ao hotel dele, não é? Surpreendê-lo, olha, sou da RTP, sou de Portugal, estou a fazer um trabalho sobre o senhor, que vai apitar daqui a 2 dias a final. Vamos ali ao hall, com a câmara, não é? Tal, como aqui, não é? O senhor põe o microfone, falou, gravar, tirar a cassete da coisa, ir para o centro da televisão do México, pôr a cassete, desgravar a cassete, editar e fazer a notícia para o telejornal. E agora? Agora é assim, não é? Portanto, o jornalismo tinha que ser muito melhor do que era nos anos 80, e não é? É a mesma coisa com o futebol. Acha que era pior? Hoje em dia acha que se Então não é, bolas. Tem uma seca. Muito mais formatado, é o que pensa. Sim. Eu não gosto. Não. E não estou a ser saudosista. Eu não estou a dizer que antes é melhor. Eu estou. Isto, o futebol de hoje não tem muito interesse para mim. Todo? Sim. A minha filosofia, vou ver se eu consigo dizer bem. É tipo a primeira. Sabem todos tanto sobre os outros que se esquecem de jogar o que sabem. Tipo, tu vais para um jogo
e sabes, ok, este gajo o lançamento lateral deste gajo vai ser para aquele que depois vai meter ali, porque a jogada está essa, não é? É formatada. Sim, ok, mas e se tu entrares com o teu jogo, em vez de estares a pensar no que o outro vai fazer, para quê? Eu acho que isto está muito no futebol, e se fizermos um apanhado sobre os golos, seja o campeonato português, o espanhol, o italiano, vamos perceber, e eu já fiz isso por uma época, 20% dos golos, no mínimo, 20% dos golos, é naquelas saídas de bola. Daquelas saídas do pontapé de baliza, ainda agora no derby de Hamburgo, o São Paulo e Hamburgo, o guarda-redes português, o Daniel Fernandes, fez um grande autogol, não é? Então meteu a bola num defesa, afastou-se, o outro defesa... Estúpido. E não tem o Benfica em Braga fez isso para aí 10 vezes, essa saída de bola. Mas muitas vezes a saída de bola não é bem feita porque não há jogadores para isso. Sim, não podemos inventar a mesma tática para todos, não é? Todos temos que ser diferentes porque o futebol é isso. O último Mundial, por exemplo, eu só vi 3 seleções que jogavam da mesma forma que jogavam nos anos 90. Digo de tudo, de feitio e de defeito. Tipo Argentina e Uruguai, bem, os uruguaios para bater, aquilo... continuam, né? Assim, não sei o quê. Mas eu gosto disso. Agora, é mau, porque eles às vezes entram muito forte e às vezes são loucos. Mas aquilo é o Uruguai para mim. E chateia-me às vezes ver uma seleção africana ou europeia que é muito certinha, mas que foge aos seus princípios. Eu acho que o futebol está muito a fugir aos princípios das equipas, e sobretudo as seleções, perderam alguma identidade do que eram. Acho que há menos fantasia no futebol. Sim, isso tem muito a ver também com o facto de lá estar na América Latina ainda se mantém essa identidade também porque é aquilo que se fala. Aqui na Europa standardizámos muitas metodologias de treino, estudo, tudo isso levou a que haja mais padrões. Muito padrão. Mas é só padrão. Mas para mim o problema é que é só padrão. E há pouco espaço para a invenção do jogador. Não há, diz-me um futuro. Diz-me um homem que apanha a bola numa linha e que corra pela lateral e a fugir a todos. É fugir a driblar, não é fugir tipo, opa, agora vou aqui para o meio. Não, é encarar e tchau. Isto sem o treinador estar a dizer para não fazer isso. Tivemos aqui o Dani a dizer isso, que o Van Gaal é um problema, pois, é um problema da formação também, não é? Sim. Que agora a formação não permite liberdade de pensamento. Tanto é que estamos a formar menos extremos do que aquela fornada que saiu no início dos anos 2000, pronto, sim. Que foi em que aqueles extremos virtuosos do Simão, Quaresma, Ronaldo. Sim, exatamente. E agora não estamos a ter esse tipo de extremo a sair. Não. Que era o extremo português, exato. Isso é. Profundos também. Pois era a nossa marca, não é? Sim, era uma marca. Mais uma vez a Aurélia. Exato. Uma vez, sim. Sempre ao erro. Eu ia só pedir aqui ao Eduardo para me passar só ali uma prenda que nós temos ali. Também temos. Mas eu vou fazer aqui uma ponta, até só para um tema. E não vai ser a primeira. Pronto, temos aqui esta bolinha. Uma bola nova da Liga Portugal que nos mandou. E aqui eu faço a ponte porque lá está, agora até temos uma bola para o inverno e para o verão. E antes. Não é bom. Temos aqui a bola de verão e a bola de inverno. Ambas enviadas pela Liga. Mas antes a verdade é que lá está, era bola de couro. Eita, a tango. Exato. Eu tenho uma grande memória da tango, era mesmo uma boa bola. Uma bola mítica. Era. E a verdade é que antes, e eu pego aqui, já falámos do Eusébio, mas há o Peiroteu, que são dois jogadores que deixaram números, e a minha pergunta vai nesse sentido, ou seja, o Eusébio, para já são os dois empatados com mais golos em derbys, não é? 15 cada um. O Peiroteu é o que tem mais na casa do Benfica. Na casa, exato. Pois. Exatamente. Pois. Não é na Luz, porque o Peiroteu nunca jogou na Luz, mas é na casa do Benfica, o Peiroteu tem tantos golos como o Eusébio. Mas para mim a Luz é de 50, não é? Diz? A Luz é de 50. 54, se não me engano. Alvalade é 56, mas a estatística mais impressionante do Peiroteu, que bate qualquer jogador do mundo, para mim, é marcar 331 golos no campeonato sem penaltis. Nenhum penalti. É tudo bola corrida. Porque ele marcava os penaltis. Era o Travasso, era o Albano, era o Jesus Correia, era o Barrosa. Um dos 5. Nenhum penalti dele. 331 golos seguidos. Não há ninguém assim no mundo. Não há, é impossível. E isto diz tudo.
dele para mim. E diz tudo. É assim, cada jogador tem a sua mais-valia, ou várias mais-valias e várias valências. A do Peruteu é uma valência que nunca, para mim, nunca vai ser igualada. 331 golos, bola corrida. Quem? Ronaldo. Não, ok, mas pelo meio marcou quantos penaltis, não é? Sim, Estou a falar, todos os gols da carreira dele no campeonato foram todos para... e acho que é o que tem melhor média numa liga principal. Tem longe. 330 e tal em 197 jogos. Exatamente, isso é outro recorde. Exatamente, e a minha pergunta era nesse sentido. Para já, a primeira é se acha que vai haver, para mim é impossível que venha a haver algum jogador no campeonato português, no atual modelo do futebol, que consiga chegar aos números de Eusébio Peruteu. Para mim acho que é impossível. Exatamente. Pois, claro. Para mim pergunta é se acha que isso vai acontecer, que me parece que a resposta é óbvia. Sim, mas o curioso é que hoje, como eu disse, eu fui ver a época 73-74 e o Yazalve bateu o recorde do Peruteu. O recorde era 42 gols. Ele é 46, não é? E ele fez 40... Não, o Peruteu não sei se era 40... Sim, é 42. E quando o Yazalve passa o Peruteu, a 43, numa goleada para aí 6-0 ou 8-0, o estádio José Alvalade aplaudiu, porque já estava nos dias anteriores, já se sabia, se o Yazalve marcar 2 golos, passa o Peruteu. Numa época, claro, atenção. Portanto, esse foi um acontecimento brutal. Marcar 46 golos em 30 jogos, em 30 jornadas, agora, repetir isso é muito difícil. Tivemos cá o Jardel. O Jardel faz 42. E se calhar em menos jogos, porque ele chegou só na quarta jornada com a Leiria, não sei se chegou a todos, não me lembro. Mas são jogadores que de facto que aparecem e que nos dão uma alegria, porque é ótimo, não é? Tipo, bater o recorde do Yazalde, eu vou adorar ler isso. Não quero que o recorde do Yazalde seja eterno, e também não quero que o recorde do Peruteu dos 331 golos seguidos seja para sempre. Mas, enquanto for, acho que devemos homenagear sempre. Mas o Peruteu é um daqueles casos em que a memória coletiva já se perdeu em relação à figura, ou seja... Sim, claramente. Tanto que a Federação... E eu também ia pegar nisso, porque o Rui tem esse grande mérito de trazer para nós os factos e as figuras que muitas vezes são esquecidas porque a memória coletiva se perde. E, por exemplo, a Federação em 2015 faz um 11... É muito interessante que faz um 11 do século e um 11 histórico. Eles fizeram um 11 do século, sim, onde metem, por exemplo, o Pauleta à ponta de lança e fazem um histórico onde o ponta de lança já é o Peruteu. Portanto, ou seja, já é uma revelação de que pronto, o Peruteu já foi um bocado esquecido, mas de facto os números são quase imbatível, não é? Portanto, em termos daquilo que ele conseguiu. Mas atenção, que até o próprio Sporting até tinha deixado cair o Peruteu o próprio Sporting esqueceu-se do Peruteu, não é? Sim, é verdade. O nome dele só foi falado nos últimos 6 anos, 7, porque antes também não era uma figura. Eu lembro de estar a fazer o almanaque do Sporting em 2005 e de estar a falar com o meu pai, mas o que é isto, né? Isto é um insulto. Marcos nos jogos todos. Eu tinha o recorde também de mais gols num jogo. Num jogo? 9. Ou essa, sim. Que é o 14. Ainda é o recorde do campeonato. Que são jogadores que insultam a nossa inteligência, né? Tipo, bolas, esse gajo marca estes gols, como é que é possível? Porque é assim, nós podemos dizer aquela piada, aquela muleta fácil, isso é no outro tempo, ok, mas no outro tempo havia futebol em Espanha, em França, em Itália, na Áustria, na Argentina e no Brasil, e ninguém fez isto, portanto, é preciso dar mérito, não é? E o nosso campeonato até não era mau, atenção, não é? Porque a verdade é que nós, quando íamos para a Taça Latina, que era Portugal, Espanha, Itália e França, Portugal venceu. Sim, Benfica ganhou em 50. Sporting foi à final em 49. Nós até fazíamos boa figura para aquilo que era o nosso país e que ainda é, porque de facto somos um país pequeno, que não tem assim, que à partida as pessoas não veem tantas valências. De repente conseguimos contrariar a tendência, tal como o Uruguai no início, que é um país mini e é bicampeão, mérito, e a Croácia,
que é um país mínimo também, que tem 3 milhões de habitantes e que eu já vi a Croácia numa final do Mundial ao vivo, 2018. Várias semifinais. E já foi a outra final, não. Finais, europeus também já tive boas prestações, portanto, para a dimensão. Sim, Estava na final da Liga das Nações há pouco tempo também. Foi, Sim, pronto. com a Espanha. Portanto, são países interessantes que nos transmitem sempre coisas boas. E por falar em países que transmitem coisas boas, eu entre passarmos ao nosso jogo ia passar aqui para. Pena não temos aqui 4 É isso, nós aqui ficávamos aqui. Na boa, tenho a chave de casa. Posso entrar Nós lá. estamos em casa, como qualquer estamos hora. todos em casa, vamos dormir aqui. Mas ia passar, estava a falar de países que trazem coisas boas e eu ia falar da Ucrânia e da Polónia do Euro 2012. sim. Já Lá tinha fora. falado ali off. Lá fora, sim. E em resumo, do que eu ouvi já das experiências que o Rui contou lá, há duas que me ficaram na retina, que é a primeira é o comboio na fronteira Sim. e depois é outro comboio, mas num sentido mais metafórico, que é o Ibrahimovic. Certo, sim. Que também se atravessou à sua frente. Pois foi. Portanto, acho que. Sim, esse momento esse momento foi pesado porque durante um segundo não sabia de que terra é que era, porque o puxão foi mesmo muito forte, porque nós andamos sempre com a credencial aqui ao pescoço, não é? E daquilo foi a seguir a um Suécia-França em Kiev, ele marcou um gol na entrada da área, tipo um gol à Ibra. E isto é tudo uma sorte, é tudo coincidências, coisas boas. Eu antes do europeu tinha lido que o Ibra tinha saído do Ajax em desavença com o Van der Vaart e o capitão dessa Holanda, era o Van der Vaart. Calhou na véspera desse Suécia-França, em Kharkiv, ser o Portugal-Holanda. Van der Vaart marcou primeiro, o Ronaldo marcou 2 golos, eliminou a Holanda e Portugal seguiu em frente. E calhou eu apanhar um táxi quando acabou o jogo, à saída do estádio, na cidade mais soviética da Ucrânia, Kharkiv, e quando cheguei ao aeroporto vejo o autocarro da Holanda. E eu, não, isto não pode ser, meu. E de repente, quando entro no aeroporto, está lá o Belarus, por exemplo, e eu já conhecia o Belarus do tempo do Sevilha, já o tinha entrevistado em 2006, se não me engano, quando foi a final da Taça do Rei Sevilla-Getafe, que foi no Bernabéu. Eu entrevistei o Belarus. Não, foi 2007, acho eu. 2007. Porque uma das perguntas foi sobre o Ronaldo, né? Aquela entrada Belarus-Ronaldo no Holanda-Portugal, da Batalha de Nuremberg. E então, o Belarus, nós cruzámos o olhar, ele reconheceu-me, eu também, e falámos, e começámos a subir as escadas rolantes juntos. E o Van der Vaart vinha ali. E eu, inocentemente, e porque tinha pouco tempo, né, para chegar ao fim da escada rolante e aos passaportes, e eles iam embarcar e eu não. Eu ia embarcar mais tarde. Eu faço a pergunta criminosa ao Van der Vaart, não é sobre futebol, é sobre... Então, e o Ibra? E o gajo passou-se, né? E eu... Pronto, mas o passar-se já é notícia, desde que tenha o outro lado. E o outro lado era o Ibra, lá fui para Kiev. Aliás, essa viagem foi Kharkiv, Istambul, Kiev, porque o europeu, Ucrânia, Polónia, não tinha, muitas vezes, viagens diretas pelas cidades-sede, que é uma coisa que não faz sentido nenhum. Também não faz sentido fazerem 2 países com 2 línguas e 2 moedas. Nenhum, mas pronto. Mas o Platini e a UEFA decidiram assim. E então fui para Kiev, cheguei ao estádio e o Ibra marca aquele golo. Fixe. Porque agora vou para a zona mista, portanto não vou para o aeroporto. E com um bocado de sorte ele está bem disposto, com um bocado de sorte eu faço umas perguntas sobre o europeu, sobre o Milan, e depois remato com o Van der Vaart. E assim foi. Apanhei-o, ele imensamente bem disposto, e olha a bola a fugir do Ibra. A bola está a fugir do Ibra. E perguntei, paguei na gol, e ele todo, claro, não é? De peito cheio. O Milan, acho que o Milan não sei se nessa época tinha sido campeão italiano, havia ali uma coisa minha, que eu sou do Milan, com ele também do Milan, e pronto, e havia ali coisas boas. E de repente, à quarta ou quinta pergunta,
decidi dizer que tinha estado com o Van der Vaart, não é? Ei, o gajo... Pá, primeiro é muito alto mesmo. Pá, mesmo. Estar cara a cara com ele é impossível. Porque a minha cara está aqui e a cara dele está aqui. peito. Não é cara a cara. E ele de repente vira o sorriso e fecha a cara e puxa uma credencial para ele. Pronto, e eu bato no corpo dele, não é? E é um choque que tipo, que tu pensas, e agora? Da minha vida. O gajo puxa e tal, mas assim com raiva, e eu devia estar a suar por todos os poros, não é? Ele pisca-me o olho e vai-se embora. Epá, foi um grande susto, mas a verdade é que deu para fazer 2 páginas com isto tudo, não é? Van der Vaart, Ibrahimovic, e foi um comboio, é verdade. Isso Tipo, metafórico. Fez lembrar outra história, antes do jogo, que é, uma vez também entrevistou o Lionel Messi. No Messi, sim, na Argentina. Pode contar essa história? Posso, que claro, incrível. sim. Isso é muito bom, isso é 2011, Copa América. 7, acho eu, ou não? Não. Estava Eu na Play faço 7. perguntas Faz sobre perguntas 2007. relativa à Copa Sim, América 2007, sim. desculpa. Não, tudo bem. Essa Copa América foi muito estranha, foi ótima, mas eu quando chego a Buenos Aires e vou para o centro de imprensa, pá, muita barafunda, não é? Ainda não tinha começado a Copa América, era véspera, e eu chego lá para receber a minha credencial. E, pá, imensa gente, eu ponho-me lá na fila, demora muito tempo, e quando chega a minha vez, o senhor da mesa, epá, não me estava a conseguir dizer a verdade, então chamou um responsável, um superior hierárquico, e esse superior hierárquico veio, chamou-me ali à parte e disse: olha, você é Rui Miguel Tovar, jornal I de Portugal, ok? Temos aqui um problema. Então, e ele mostra-me um molho de folhas A4, todas com nomes de jornalistas, tipo a máquina, né? Ou de computador. E eu só via, os países. Argentina. Tchau. Argentina. Era tudo para os jornalistas, né? Argentina. Pá, aquilo. E o molho não acabava. Depois, Brasil. Globo Esporte, Folha de São Paulo, Estado do Nordeste, rádio uma rádio qualquer manhosa, tudo Brasil. Depois Uruguai. Pronto, eram os 10 países sul-americanos representados pelos seus jornalistas todos. Depois, na última página, já dá a mão, marca, tinha lá um jornalista, L'Equipe, e eu era o último. Pá, de um molho de folhas, e ele disse: você não vai ter nunca um lugar de imprensa em nenhum jogo. É impossível. Com esta massa humana aqui, você... Então e agora? Não sei. Agora não sei. Quanto muito poderá ter passes de zona mista. Se pedir passes de zona mista, consegue. Zona mista. Agora, ir ver o jogo na bancada de imprensa é impossível. E então comecei a comprar bilhetes numa loja de desporto que era mesmo ao lado do meu hotel. Uma loja que tinha camisolas também, muitas para futebol. Eu, como tenho também, pronto, a conversa fluiu lá com o dono e ele é que me vendia os bilhetes. Mas pá, bilhetes baratíssimos. Eu fui ver a final. A final foi Paraguai-Uruguai. Eu comprei 2 bilhetes. E eu estava sozinho. Mas comprei 2. Não, 2. Aquilo era do dinheiro na Argentina. Ainda hoje é irrisório. É um país muito barato para se viver, para nós, na altura, vivermos lá. E então, o primeiro jogo o jogo de abertura foi Argentina-Bolívia, La Plata, que é uma cidade muito perto de Buenos Aires. Eu fui de autocarro, é o micro, né? E um micro cheio de adeptos da Argentina, e eu com bilhete de jogo para a bancada desses adeptos. Para a gente, não sei o quê, a gente protesta e não sei o quê, não te preocupes. Estavam sempre, durante um mês eu fui sempre protegido, porque eles adoravam ver um português lá. Mas estás aqui a fazer o quê? Eu estou aqui a ver a Copa América. Mas porquê um português aqui a ver a Copa América? Eles não entendiam, mas ficavam muito contentes. E então fui ver esse jogo, da Argentina-Bolívia. Na altura do hino, o Messi é altamente assobiado, porque no ecrã gigante passam todos os jogadores, sei lá, o Tevez, o não sei quem, não sei o que mais, todos a cantar, não é? E o Messi, em mute.
Bem, assobiadíssimo. Mas assobiadíssimo à grande, o estádio todo a assobiá-lo. O jogo não tinha começado, 2011. O jogo começa 0 para a Argentina, de ideias, 0. Foi 1-1. O gol da Bolívia, lembro-me que foi marcado por um gajo chamado Bolívia, que jogava na Naval, mas que cá em Portugal tinha outro nome, e na Bolívia tinha outro. Tinha um nome em Portugal e outro. Ele chamava-lhe Bolívia porque ele era da Bolívia, a rainha dele no Naval. É? Pronto. Ele tinha outro nome. Pois, tinha outro nome. E depois calha que eu tinha bilhete para a zona mista para esse jogo. Pronto, e lá fui. Tipo, bora ver o que é que se passa, né? Messi assobiado, da Argentina empata, não estou a ver sorte nenhuma, mas logo se vê. E a verdade é que o Messi saiu pela porta do cavalo, que era onde eu estava. Porque a minha zona mista não era a zona mista, porque a zona mista estava cheio, mas assim, cheio de gajos, de jornalistas de argentinos, brasileiros, paraguaios, uruguaios, todo, de toda a América do Sul. E o meu lugar não era ali. O meu lugar era era pela porta do cavalo. E de repente sai um Messi. E eu fico assim... Porque tinha sido assobiado, não é? Sim, exatamente. Então eu não podia dar a cara. Não podia, não queria. E então, assim, separados por uma fitinha de nada, né? E ele, tipo, está a olhar para mim, estou a olhar para ele e começa a fazer perguntas de 2007, da Copa América 2007, porque eu tinha feito a Copa América 2007 pós-Jornal Record, mas na redação de Lisboa, lá sentadinho, tipo, chegava, ia ao site do Olé, ia ao site da Globo e pronto. E construía histórias. Mas não fui a essa Copa na Venezuela. Mas tinha muito presente muitas histórias. Uma delas era ele e o Lucho González, eram os reis da PlayStation. E pronto, e fui conquistando o Messi com essas perguntas. E às tantas, acho que à quinta ou sexta pergunta, tipo, ele leia para mim: mas tu quem és? Tipo, o que é que estás-me a falar de coisa de há 4 anos? E de repente vem o assessor da Argentina, da seleção argentina, leu, temos que ir embora, pronto. E ele, tipo, olhou para o meu crachá, Portugal, e foi-se embora, mas valeu uma entrevista, né? E ainda fiz para aí 7 ou 8 perguntas e cheguei a tocar no assunto Barcelona, porque ele tinha sido muito bem acompanhado pelo Deco e pelo Ronaldinho, mas muito pelo Deco também, que o levava ao barbeiro, levava a comprar sapatos. Portanto, a entrevista acabou por ser muito engraçada, fora da caixa, com uma pessoa que em 2011 já era bola de ouro, mas era menos ET do que agora, não é? Ainda era o Messi, não é? Agora está aqui, mas antes era uma figura que era assobiada na Argentina. E, aliás, essa Copa América foi muito má para a Argentina, que foi eliminada pelo Uruguai nos quartos de final, nos penaltis. E o Maradona passou toda a Copa América a proteger o Messi. Não o sabia, não é? Tipo, isto, não canta o hino. Não é preciso cantar o hino para ser patriota. E a entrevista desse dia foi E eu acabei por falar com ele e pensei: e agora? O que é que eu quero da minha vida, não é? Já falei com ele, e agora? Não é preciso mais nada. Sim, mas depois, Os argentinos têm essa questão, que são dos poucos povos que ligam mais à seleção do que ao próprio clube. Sim. Portanto, isso é muito característico deles. De acordo. E é uma coisa que eu tenho muita inveja. Gosto mesmo do amor deles que eles têm pela seleção. É muito genuíno e é muito forte. Gosto muito. Muito bem. Lutaria. Vamos passar aqui agora a um jogo que certamente o Peroteu não ia estar muito identificado, mas sei que o Rui vai brilhar, que é o Lotaria do Penalti. Lotaria do Penalti. Vamos então passar ao jogo. Esta rubrica, para já, a Lotaria do Penalti é patrocinada pela Licor 35, a qual passo desde já a agradecer. E pronto, o jogo... O Zé já tinha dado aqui um bocado um vislumbre. Vamos fazer aqui umas perguntinhas, uma triviazinha. Exato. Certamente o Rui vai dominar. Não sei, talvez seja para teu. Vai marcar certamente mais gols de penalti do que o Peroteu. E portanto... Nós não temos as respostas que é para... Há algumas que ele meteu, não sabe a resposta. Portanto, ao Rui é bom que é dele. Vamos lá ver. Mas pronto. A minha primeira pergunta é: quem foi o único clube a vencer a Taça de Portugal, tendo eliminado Benfica, Porto e Sporting?
Ok. Belenenses, 89. Pronto, não está aqui a Nem com ano. Mas não sei o que o Rui sabe. Exato. Quem foi o primeiro madeirense a representar a seleção nacional? O Pinga. Está aí o Pinga? Tá, sim senhora. Está certo. Quem foi o primeiro português internacional em 2 modalidades desportivas? Epa! Esta aqui... Já me lembro. Não me lembro. Lembro-me de escrever sobre isso, mas não me lembro de... Não me lembro do nome dessa pessoa. Lamento. Pronto, eu vou dar aqui uma ajuda. Diz isso. Severo Tiago. Tiago. E segundo o Rui, foi daqui que eu fui buscar Aquariano em 1903. É uma curiosidade. Tal como o Rui também. Pois é por isso. 1903. Por isso. Qual é o único clube português a sofrer um gol de Maradona? O Boa Vista. Olha, e na há tempos estive com um jogador que teve nesse jogo. Quem foi? Do Boa Vista. O Barney, o central, que jogou um ano no Sporting, mas passou muita carreira no Boa Vista e marcou ao Inter de Milão, naquela eliminatória famosa das camisolas esquisitas, em que o Boa Vista eliminou o Inter. O Inter era o detentor da Taça UEFA. E o Boa Vista, na primeira eliminatória, 2-1 no Bessa, 0-0 em Milão. E o primeiro golo, ou o segundo, no Bessa, é do Barney, e estive com ele. E ele contou-me essa história. Não me contou essa história, contou. No dia em que o Maradona desmarcou um golo, nós Boa Vista, estávamos no hotel dele, do Maradona. Porque o Maradona vivia num hotel ainda. E então, o restaurante do hotel era no primeiro andar e os adeptos todos estavam em cima dos candeeiros para ver o Maradona comer. E o Maradona comia, e comia. O jantar todo. Isso para a gente perceber a loucura que era. Por ele e por outro jogador, não é? Por um Gullit em Itália. Mas o Pedro Barney contar que, de facto, pronto, o Boa Vista comia num lado e o Maradona no outro, não é? Mas na mesma sala, só que separados por um biombo, talvez, não é? E eles estavam a dizer, a euforia. Pessoas em árvores e em semáforos e em sinais. Diego. E eu pensava, não poder jantar tranquilamente dá dó. É verdade. Boa Vista. Boa Vista, certo. Exatamente. Qual o único emblema inglês que campeão em título desceu de divisão? Campeão em título desceu de divisão. Campeão do Manchester City, não? Certo. Ok. O único jogador português a sagrar-se bicampeão nacional em todos os escalões, desde os iniciados até os séniores. É o Bandeirinha? Exatamente. Ok. No Porto. Que vai ao Mundial de 86 por causa do Veloso. Do Veloso. E nunca jogou na seleção. Exatamente. Yeah. Primeiro português a jogar no estrangeiro. O primeiro português a jogar no estrangeiro é o Francisco dos Santos, da Lávia? Sim. Francisco Tem Santos. uma obra. História curiosa. Tem uma obra. Bem, uma obra espetacular. Aqui em Lisboa. Eu já vi na grande enciclopédia a falar sobre ele. Foi, verdade. Foi sobre os primórdios dos portugueses lá fora, sim. Eu lembro desse programa. Qual é o grande monumento dele em Lisboa? É no Castré, não é? Ou não? Não é no Castré, onde? É onde o Sporting esteja o título, é o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, ok, está certo. Portanto, jogou na Lazio e fez o Marquês de Pombal. E Benfica, exato. Mais vezes até. Estava a pensar agora, se não me lembro do Sporting, foi. Claro, Mas o o Yardanov. Sporting começou essa O Yardanov. Estava a pensar no Leão na estátua. É o Yardanov lá em essa cima. tradição. Primeiro jogador português a ser transferido para um clube estrangeiro antes dos 20 anos. Esta aqui. Antes dos 20 anos? Epá. Fogo. Esta é tricky. Pois é. Mas pronto, mas assim também já levo de facto. Amanhã para o Twitter pode levar esta, se quiser. Amanhã não, só porque é quarta-feira. Só para ir de quarta-feira. Exato. Pode dar pode dar. Exato. Primeiro jogador Português. transferido. Não me digam que foi o Dani. Não. Antes, foi um bocadinho antes. Antes, João sim. Vieira Pinto para o Atlético. Ok. Boa. Com É fixe. 17, 18. Pois, é. Sim. 18. Pois, é, sim. Era novíssimo, sim. Esta é boa. Quem é o jogador com mais golos em finais da Taça de Portugal? Mas é o Rogério Pipi. Exatamente. Que... Também está na nossa latina. Também vê-se a taça Também latina. está lá. E a minha pergunta, agora, para passar ao segundo nível do Rogério Pipi, é com quem e onde trabalhava antes de ir para o Benfica? Com quem aqui? Com quem e onde trabalhava antes de ir para o Benfica? Com quem? Do Grêmio das Carmes com o Perteu. Verdade. Exatamente. Bem visto. E pronto, Está fechado. e assim fechamos o Bem ciclo. visto. Boa. Perteu. Boa. Muito bem. Obrigado. Pronto, Espetacular. está feita a altura do Espetáculo. penal.
memória. Começamos e acabamos com o Pedro. Exato. Acho bem. Vamos então passar à nossa última rúbrica, Luvas do Ricardo. As luvas do Ricardo. Vai partidaça, batida, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal! Pronto, vamos então à Luvas do Ricardo. Este é o separador. Eu digo aqui 2 vezes, para quem não está em casa, parece ruim, graças ao Duarte. Mas sim, agradecer à Dupel por esta rúbrica e pronto, para encerrarmos em beleza, Luvas do Ricardo é a nossa rúbrica de memórias e portanto é encerrar em beleza aqui com uma memória que nos queira partilhar connosco. Sim. Para terminarmos aqui, Temos aqui uma... Claro. este está o Duarte, mais uma ação. Belo passo. O jogador mais decisivo. Que é do Portimonense, Boa. de quem o Rui gosta muito. De Portimão e Portimonense? Boa, muito bem. Assim é que é. Gosto dos clubes da terra. Também sou de Sporting por isso. Sou de Lisboa. Ora bem, o desafio foi-me proposto hoje, mas mesmo que fosse proposto há um mês, a minha decisão seria esta, porque isto tem a ver com a primeira vez que fui com a minha filha, Emma, de 3 anos, a um estádio de futebol. Foi ontem. Foi esta época. Atlético Rabo de Peixe. Não, foi na época passada. Atlético Rabo de Peixe. Portanto, foi na Tapadinha, não é? E eu fui a um programa de rádio do Atlético. Aí 2 horas antes do jogo, acho eu. E pronto, e como ela estava acordada, levei-a, mas não sabia o que é apanhar, não é? De repente, quando entro no estádio, portas abertas, o relvado ali. E a Emma adora correr, não é? Então começou a correr pelo relvado, e eu também, tipo a jogar apanhada. E de repente aparece o presidente do Atlético, com uma série de bolas, e deu-me esta bola, e eles estiveram até a trocar passos, portanto a minha filha e ele, o Ricardo, e eu também, lá no meio, e foi um momento muito engraçado porque foi inesperado e o primeiro estádio onde ela vai poder jogar a bola no relvado não é uma memória que muitos tenhamos. Então fiquei muito agradecido ao Atlético, sempre. Fiquei muito agradecido ao presidente, ao Ricardo, por me ter depois dado a bola, mais um chapéu e mais não sei o quê, só não me deu camisola ainda, mas um dia. Mas deu-me esta bola e eu guardo com muita dedicação, porque foi um momento importante. Não quero que a minha filha siga o futebol porque sim. Se ela gostar, gosta, mas lá de casa não vai ter essa força, porque eu também não gosto muito do futebol atual, portanto não vou puxar muito por ela. Mas achei muita piada ela desbravar o relvado, entrar na área, depois ir para o meio campo, dar voltas ao meio campo, e achei muito interessante ela dar pontapés na bola, e ainda hoje lá em casa divertimos imenso com esta bola. E portanto é a memória... Haverá muitas memórias futebolísticas minhas dentro de um estádio com o meu pai, mas esta é a mais recente e é aquela que me dá mais prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado nós, muito obrigado. Rui, é isso, agradecer a honra de termos aqui esta conversa, podíamos estar aqui. Não tínhamos aqui um mundo aqui de perguntas e questões e temas, mas foi incrível agradecer a honra de estarmos aqui consigo. Agradecer também aos que nos estão a ver em casa, agradecer aos nossos patrocinadores, à Betano, à Licor 35, à Ducbel, à Novo Studios por nos receber aqui na casa do Rui, que hoje mas pronto, agradecer por este episódio. Obrigado, eu. Nos vemos para a próxima semana, like e subscribe e dar aqui, se quiserem acordar também como eu com o Rui, é só seguirem no Twitter. Ok, muito bem. Um abraço. Muito bem. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. A bola a girar, o quinto o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.